E aí, pessoal, meu nome é João Pedro e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o reino fungi, né, o reino dos fungos. Então, eles são organismos eucariontes, uni- ou pluricelulares e heterotróficos por absorção. Eles apresentam a parede celular de quitina e a reserva energética de glicogênio. Quando unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, são chamados de leveduras, e quando pluricelulares, suas células são chamadas de hifas. Essas hifas são como um emaranhado de filamentos, sendo o seu conjunto chamado de micélio, que forma um falso tecido. Essas hifas elas podem ser divididas em duas, as hifas septadas e as não septadas. As hifas septadas elas são estruturas características de alguns fungos que são os agentes causadores de micoses, como lesões superficiais na pele e unhas, ou ainda doenças no organismo, que são casos das doenças sistêmicas. Aqui temos a foto de um fungo bastante conhecido, e nesse caso bem grande, né, o cogumelo. E na reprodução assexuada, né, que quando não ocorre a troca de material genético, né, feita pela mitose, e já da reprodução sexuada, quando ocorre toda a troca de material genético, feita pela meiose. Trouxe também as estruturas do cogumelo, né, abaixo do solo a gente vê o micélio, o conjunto de hifas, as hifas septadas monocarióticas, ou seja, apenas uma célula, as hifas septadas dicarióticas, né, com duas células, e as hifas compactadas do cogumelo, né, o emaranhado que eu falei. E hoje eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou ler o texto aqui, o enunciado, vocês pausem o vídeo e respondam. As leveduras são organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Apresentam paredes de celular e membrana plasmática, envolvendo o citoplasma, onde são encontradas mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomos, complexo golgiense e outras organelas. Elas não possuem cloroplastos e nem moléculas de clorofila dispersas no citosol. As leveduras são seres que... Vocês pausem o vídeo aí e respondam. Então, a resposta certa é a C. Elas possuem envoltório nuclear, sintetizam proteínas e elas não realizam fotossíntese, porque elas não possuem cloroplasto e nem moléculas de clorofila. Reino fungi, né? Vou mostrar algumas espécies, né, de fungos, nesse caso aqui, fungos aquáticos, que são flagelados e com as hifas cenocíticas. Os zigomicetos, fungos terrestres pluricelulares e com hifas cenocíticas também. Temos o bolor negro do pão, né, que mostra aqui a germinação dos esporos, esporângios, mostra a liberação dos esporos, né, esse aqui é todo o ciclo reprodutivo dele. As hifas do bolor em desenvolvimento, que vai ficar mais claro. Aqui tem, né, todos os esporângios, seu ciclo de vida, seu ciclo reprodutivo. E aqui a gente consegue ver bem os esporângios, né, já soltando seus esporos. Essa espécie, as Ascomicota, elas são terrestres uni- ou pluricelulares, com hifas septadas e corpo de frutificação em forma de taça. Seu ciclo reprodutivo. A base de Eumicota, ela é terrestre pluricelulares, com as hifas septadas e o corpo de frutificação em forma de chapéu. Orelhas de pau, bastante conhecidas aqui no Brasil, né, principalmente na época de chuva. Seu ciclo. E vamos falar sobre os fungos parasitas. Temos a pitiriase,
ou pano branco, né, como é bastante conhecido. Ocorre bastante em crianças também. A seborreia, a histoplasmose, a frieira, né, muito popular. A candidíase oral também é um fungo, assim como a candidíase genital. Temos a ferrugem, né, que ocorre nas folhas. A vassoura de bruxa. E outro exercício para vocês. Eu vou ler essa letra da música A Borraia do Zé Ramalho e o enunciado. Da mesma forma, vocês vão ler as alternativas e vão marcar a errada. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina que transparente cortina ao meu redor. A Borraia, Zé Ramalho. A manita é um gênero de cogumelo mais conhecidos no reino dos fungos. Sobre os versos acima e outros assuntos relacionados, podemos afirmar que estão corretas as afirmações abaixo, exceto... Pausem o vídeo. Já responderam? A resposta certa é a D. A errada, no caso. A manita é um gênero de brotamento noturno, exigindo condições quentes e úmidas e ricas em matéria orgânica. Os fungos mutualísticos. Esses fungos fornecem água para as algas e, em troca, ganham glicose. Eles ocorrem como uma questão de troca de favores, né? São os fungos liquenificados, são os famosos líquens. Temos o líquen crostoso, líquen folioso, líquen fruticuloso, sorédio ou propagando. Essa é a forma assexuada de disseminação dos líquens. A micorrizas e os fungos venenosos. Esse aqui é bastante falado, né? Ele produz o mucimol, que pode causar lesão cerebral, muito perigoso. Temos esse aqui também bastante conhecido, que é o esporão de centeio, que ele produz a dietilamida, do ácido lisérgico. Ele é o princípio ativo do LSD. Temos o Aspergillus flavus, ele produz aflatoxina, que pode causar câncer de fígado. E os tão esperados fungos comestíveis, que é o champignon. Mas não é qualquer forma de cultivar ele que pode ser comida, né? Se você encontrar ele na natureza, ele pode ter alguma bactéria, algo que prejudique ele. Então, eles são cultivados em indústrias para poder ser industrializados, poder ir embalado e servidos a supermercado. Temos também a trufa negra, o queijo Roquefort, o queijo Camembert e os fungos usados na indústria, né, que são os fungos que podem produzir remédios, como esse que é a produção de antibiótico, né, o penicilínio. O Aspergillus niger, ele é biorremediação de ambientes contaminados com petróleo. Temos esse também, que ele serve na produção de pães, bolos, vinhos e cervejas. E os fungos autotróficos? Temos esse que eles fazem radiossíntese, né? Acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Esses fungos eles foram encontrados em Chernobyl, na Ucrânia, sobrevivendo da radiação emitida pelo reator, responsável pelo acidente nuclear em 1986. Eles usam a melanina para observar a energia da radiação e liberar elétrons carregados como esta energia. As principais espécies encontradas foram o Cladosporium e o Penicillium. E mais um exercício para vocês.
Os princípios básicos da fabricação artesanal ou industrial do vinho são simples e utilizam o trabalho de certos fungos. O suco da uva, rico em açúcares, constitui-se do meio ideal para o crescimento das leveduras, ou fermentos, fungos microscópicos. Nesse processo, ao aproveitarem os açúcares, as leveduras liberam CO2 e álcool etílico, dando continuidade à obtenção da bebida. Esse pequeno resumo do processo de fabricação do vinho traz informações sobre o... Aí vocês pausem o vídeo aí. Já responderam? Então, vamos lá. A resposta certa é a E. O processo de nutrição heterotrófica das leveduras. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha aula.